Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Ai, o curioso caso de tu estar calma o culto inteiro e quando chega a hora de subir aqui em cima, a perna já começa a tremer. É sempre assim. E acredito que não vai mudar. Glória a Deus. Sem demora, eu já quero que você abra a tua Bíblia, quem trouxe, e quem não trouxe pode acompanhar no telão. Abre em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Vou dar um tempo para você encontrar. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. A palavra de Deus nos diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E eu gosto de ler nessa linguagem, porque eu acho bonita essa linguagem. Mas quando eu vou passar a mensagem, eu gosto também que seja uma linguagem de forma mais fácil de se compreender. Então eu vou refazer essa leitura na linguagem de hoje, para que seja melhor para a compreensão de todos. Então, na linguagem de hoje diz assim: E para que não ficasse orgulhosa demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Pode sentar. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve acerca desse espinho na carne. E ele começa essa leitura, ele começa o capítulo 12, tentando externar a autoridade, a sua autoridade apostólica. E ele começa a falar acerca dessas revelações extraordinárias. Só que em seguida, ele já aponta para um espinho que ele tem na carne. Eu quero ler no começo do capítulo, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Que assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então aqui, nesse capítulo, ele fala sobre as coisas extraordinárias que ele viu. Ele conta que ele foi arrebatado, se em espírito, se fisicamente, se fora do corpo, ele não sabe, mas Deus sabe. Ele relata que ele foi arrebatado até o 3º céu.
E Deus, ele revelava essas coisas extraordinárias para ele. E em seguida ele já fala sobre esse espinho na carne. Por quê? Por que que Paulo faz isso? E eu quero trazer o título da mensagem de hoje. O propósito do espinho, quando a graça é suficiente. Por que que ele fala do espinho? Porque o espinho na nossa carne, ele tem um propósito. Assim como tinha na carne de Paulo, a gente sabe o espinho que nós carregamos na nossa carne, porque todos têm. Seja uma doença física, seja emocional, na alma, eu não sei. Alguma coisa que te tira a paz, que te atormenta, não sei, Deus sabe, você sabe. Inclusive, nesse momento que eu te falo agora, eu garanto para você que na sua mente já vem. O que seria esse espinho para você? Esse espinho que está na sua carne. Só que, assim como na carne de Paulo, um espinho tinha um propósito, na sua carne e na nossa carne ele também tem. O espinho, ele tem um propósito na nossa vida. E qual seria esse propósito aqui? É a gente saber e ter a certeza que nada vem de nós. Tudo vem dele. Eu saber que eu estar aqui, eu abrir a Bíblia, eu entregar a mensagem para vocês, eu ser pregadora e obreira na casa do Senhor, não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Não é glória minha, é glória dele. É saber que eu aqui sou apenas um instrumento nas mãos dele. E que sem ele, eu não posso fazer nada. Sem ele, se não for através dele, nada a gente pode fazer. Sem ele, nada podeis fazer. Esse é o propósito do espinho. Você não se gloriar pelas tuas obras. Saber que toda a glória vem dele e é para ele. E que ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. E dizer também que muito se especula a respeito desse espinho na carne de Paulo, né? Existe muita especulação a respeito disso. Quando a gente lê isso, toda vez que você vai escutar os teólogos, há muita discussão também a respeito disso. O que seria ou não esse espinho na carne? Mas eu quero dizer hoje que mais importante que saber o que era esse espinho, é saber por que ele foi necessário. Para que ele serve, qual que é o propósito dele. Aleluias. O propósito do espinho, irmãos, é para que a gente não fique orgulhoso. Para que a gente não se exalte das nossas obras. Glória a Deus. Ele nos traz também humildade através da dor. Deus permite o sofrimento para nos manter dependentes dele. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por certas coisas. Às vezes a gente está indo muito bem na nossa vida e de repente começa uma luta aqui, uma luta ali. A gente começa a passar por algum sofrimento e a gente não entende o porquê. Por que a gente está passando por isso? É para a gente entender que a gente é totalmente dependente dele. Que a gente depende dele para todas as coisas e para tudo. Você pode ver, pode anotar uma coisa. Quando que mais se busca Deus? Quando que mais se ora? Você não ouve ninguém aqui vindo pedir oração para... Irmãos, eu quero oração para agradecer. Quero agradecer a minha oração de gratidão. Não, irmãos. O que mais se vê, eu quero oração porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, eu estou passando um vale, eu estou passando um deserto. É o momento onde mais se busca Deus. Às vezes, quando você está indo muito bem, quando a pessoa está indo muito bem, sem luta, sem nada, a tendência é esquecer de Deus. A tendência é atribuir
o que vem de Deus, a força do teu braço, a capacidade do teu entendimento, a tua ciência, ao teu conhecimento. Essa é a tendência do ser humano. A tendência do ser humano é, quando vai bem na escola, atribuir ao teu próprio conhecimento, não levando em conta o que Deus fez, o que Deus preparou para ti e como Deus te capacitou e te ajudou para chegar ao resultado. Essa é a tendência do ser humano. Por isso que muitas vezes ele permite que nós passemos por sofrimentos. Não é porque ele não te ama, é bem pelo contrário, é porque ele te ama, é que ele te permite. Porque o sofrimento, ele te faz aprender. É no sofrimento que a gente aprende. A gente já estudou tantas vezes que o deserto, ele é um lugar de passagem e ele é uma escola. A escola do crente é o deserto. Então, muitas vezes, crente que não passa por um deserto não aprendeu nada. Não aprendeu nem passar por frustrações. E quando enfrenta a primeira frustração, cai fora. Vai embora. Não volta mais. Porque não aprendeu a lidar com frustração, não aprendeu a lidar com não. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Como é importante. Assim como é importante na educação de um filho, de uma criança, você já acostumar ela desde criança a ouvir um não, a lidar com a frustração. É importante também na vida do crente, a saber aprender a lidar com frustrações. Que na vida você vai ouvir muito mais nãos do que sims. E é isso. É isso, irmãos. A vida é isso. Aprender a lidar com as frustrações e os sofrimentos. Saber que nada disso é para sempre. É passagem, é para você aprender. E que não é porque Ele não te ama. É porque Ele te ama demais. E Ele corrige quem Ele ama. E a gente vê aqui que o espinho, aqui em Paulo, ele chama como mensageiro de Satanás. Ele fala que esse espinho, como um mensageiro de Satanás, ele vem e esbofeteia ele todos os dias. Só que o interessante aqui é que Paulo diz que esse espinho é como um mensageiro de Satanás. Mas esse espinho, ele é usado por Deus. Deus usa esse espinho para que Paulo não ficasse orgulhoso. Paulo estava sendo usado imensamente, usado de todas as formas, em várias áreas. O ministério dele estava gigante. Precisava desse espinho. Porque Deus, ele conhece a nossa natureza, irmãos. Quando eu estava estudando, preparando essa mensagem aqui, nessa parte eu lembrava da ministração da irmã Paula, né? Da irmã Paula, do culto de mulheres aqui. E ela falou algo assim, ela ministrou, falou algo assim que me chamou muita atenção, assim, eu achei aquilo extraordinário. Ela disse assim: a minha natureza, ela não é humilde, irmãs. Ela dizia: eu queria ser humilde, mas a minha natureza, ela é soberba. E é assim que acontece. Você vai aprendendo a reconhecer a tua própria natureza. Só que antes da gente conhecer a nossa natureza, Deus já conhece. Deus já sabe. Deus já sabia que, muito provavelmente, a natureza de Paulo também deveria ser soberba. Então era necessário esse espinho. Deus usou esse espinho para que Paulo fosse o que fosse. Então, mesmo aquilo que parece ser mal, mesmo aquilo que parece ser ruim aos nossos olhos, Deus usa. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas e as ruins. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é problema é livramento, é proteção. Falava para Marilene agora, antes de iniciar o culto. Ela me falou que a Vi teria massagem hoje. Aí o Uber ia cancelando, né, Marilene?
E ela acabou cancelando e não foi. Aparentemente um problema. Mas eu acredito que foi livramento. Foi livramento para vocês, Marilene. Eu acredito que nada é por acaso e tudo está sob o controle dele. É assim que acontece. Muitas coisas que a gente momentaneamente acha que é problema, é livramento de Deus. É o agir de Deus mesmo que a gente não consiga compreender. Um exemplo disso, na palavra de Deus, é José. José do Egito. Quem conhece aqui, a maioria já conhece a história de José. Eu vou tentar ser sucinta e rápida, um resumo sobre a história de José. Ele tinha os irmãos dele. Ele revelou os sonhos lá, que os irmãos não gostaram. De primeira, os irmãos pretendiam matá-lo, mas acharam melhor vendê-lo como escravo. Então José ele foi vendido como escravo no Egito. Foi trabalhar na casa do faraó, do Potifar. A esposa de faraó se interessou por ele. Então atacou, foi para cima dele. E vendo que ele fugiu dela, então ela o acusou. E ele foi preso. E nessa prisão, estava preso junto com ele o copeiro e o padeiro. E o copeiro e o padeiro, então, naquele cárcere, naquela prisão, tiveram um sonho. E contaram para José. E José prontamente interpretou o sonho deles. Então, o do copeiro era bom, que ele iria ser restituído. E do padeiro era ruim, que ele ia ser executado por faraó. E assim como ele disse, aconteceu. Assim como ele interpretou, aconteceu. E quando o copeiro foi para ser solto, José pede para ele para que quando ele estiver na presença de faraó, ele se lembre dele. Não se esqueça dele. Fale dele para faraó. E o copeiro assim concordou, mas quando o copeiro foi restituído, ele não lembrou de José. Ele esqueceu. E conta que se passou 2 anos. José permaneceu preso lá. E aconteceu o sonho. E ele teve o sonho. Aconteceu o sonho de faraó e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro lembrou que existia um escravo que estava preso, que interpretava sonhos. Aí o interessante aqui é que o copeiro ele lembrou que existia um escravo que interpretava sonhos, mas ele não lembrava o nome. E com isso eu entendo que mesmo que não lembrem o teu nome, as coisas que tu faz serão lembradas. Tudo aquilo que tu faz é lembrado. Porque o nome ele não gera propósito, mas o propósito ele gera nome. E assim aconteceu com José. Não lembrou o nome, mas lembrou que ele interpretava. Aí foi chamado. E a história vocês conhecem, ele interpretou o sonho. E aquele moço que dormiu escravo acordou o governador. Porque é assim que Deus faz na vida da gente. Você muitas vezes pode ir dormir cheio de tribulações, cheio de preocupações na tua mente. E quando você acorda, você já acorda bem com uma solução. Muitas vezes, muitas soluções vêm depois de uma noite bem dormida. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você passou o dia inteiro sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, você já está com a solução. Veio do nada? Não. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Aleluias. No versículo 8, então, a gente tem a oração não atendida. Paulo, ele relata que ele orou 3 vezes. 3 vezes ele clamou para o Senhor tirar aquela carne, livrar ele desse sofrimento. Paulo era um homem de oração. E ele não recebeu o que ele pediu. Ele orou 3 vezes e não recebeu o que ele pediu. Deus não remove o espinho da carne de Paulo, mas ele responde com algo melhor. Glória a Deus.
A lição que eu tiro para esse versículo 8 é que Deus nem sempre livra nós do sofrimento, mas Ele nos dá poder para suportá-lo. Muitas vezes Ele não vai te livrar do sofrimento, Ele não vai te livrar da luta, mas Ele vai te dar poder para suportar. Porque Ele nunca vai nos dar uma batalha, nunca vai nos dar um fardo maior do que aquilo que a gente possa carregar. Pode parecer insuportável muitas vezes, mas se Deus te deu esse fardo para carregar, pode ter certeza que você vai ter força para carregá-lo, porque Ele vai te dar. Aí Deus responde para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus responde para Paulo: a minha graça te basta. Você pensa, irmão, você orar, você ter uma vida com Deus, você estar em sofrimento com um espinho na carne, eu não sei qual é o seu, e você clama a Deus por 3 vezes, esperando receber uma resposta positiva. Sim, eu vou te curar. Sim, aquela porta de emprego que tu pediu, eu vou abrir. Sim, o teu relacionamento vai ser restaurado. Sim, você espera receber essa resposta. Só que do contrário, Deus responde para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, eu sou tudo o que você precisa. E para você entender com a sua mentalidade humana, você entender isso, você entender essa mensagem. Eu pedi uma coisa e a resposta foi outra. Só que quando você nasce de novo e começa a andar com Cristo, assim como a Dudinha, ela falou aqui, que testemunho lindo, Duda. Quando começa a andar com Cristo, você se dá conta de como a sua vida antes dele era vazia. De como você não era nada sem Ele. Você se dá conta que sem Ele você não pode fazer nada. Você não tem poder para nada. E realmente fica um vazio que só é preenchido por Ele. E aí você começa a entender que tudo o que você precisa é Ele. E que o poder dele, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza, sim. Porque quanto mais fraco você estiver, mais você vai buscar a Ele. Quanto mais fraco você estiver, mais você vai reconhecer que se há algo de bom em você, vem dele. Que se está acontecendo algo de extraordinário na sua vida, não é de você, vem dele. É nas fraquezas. É quando você se encontra fraco, vulnerável. Você entende que tudo que você precisa é Ele. Ele basta para você. Você pode perder tudo, mas se você tiver a presença dEle, você tem tudo. Aleluias. E daí a resposta de Deus, ela redefine o conceito de vitória para Paulo. Vai redefinindo que o espinho na carne, que você aceitar Jesus, você caminhar com Jesus, não significa ausência de dor e nem de lutas. Mas significa que você vai ter presença com você, sempre, a todo momento. A graça de Deus não é apenas para te salvar, é também para te sustentar. A graça de Deus, ela não apenas te salva, ela te sustenta nos momentos difíceis, nos momentos que você perde o chão, nos momentos que você não vê saída. A graça de Deus, ela te sustenta e te coloca de pé, se você tiver caído. Aí a gente tem no versículo 9 e 10, a gente tem a redenção de Paulo.
que diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Paulo, ele muda a perspectiva dele. Em vez de murmurar, ele se gloria. Em vez de resistir, ele aceita. Ele entende que o espinho não impede de servir. O capacita com dependência. O sofrimento e a luta, irmão, ele não te impede de servir a Deus. Não deve te impedir. Um sofrimento, uma adversidade que você enfrenta, um obstáculo que você se depara, não pode ser um empecilho para você deixar de servir a Deus. Você vai sim continuar servindo a Deus, mas com consciência de que você é dependente dele. Você vai servir a Deus com a consciência que a força não vem do teu braço nem das tuas pernas. Que a força não vem do teu intelecto, mas vem dele. Ele que te capacita. Ele que te dá força. Ele que te dá poder. O que te enfraquece diante dos homens é o que te deixa forte diante de Deus. E o espinho, ele permanece. Mas a graça é maior. Deus, ele não tira o espinho, mas ele promete estar com você no meio da dor. Muitas vezes o sofrimento, ele vai permanecer. A luta, ela vai durar por mais algum tempo. Mas ele promete estar com você. Em meio à dor. Em meio à batalha. Dentro da fornalha. Na luta. Não vai te livrar da luta, mas vai te livrar na luta. Junto com você. Ombrando lado a lado. Te protegendo com as mãos sobre você. Debaixo das mãos dele você vai estar. Debaixo da proteção dele você vai estar. Nunca mais você estará sozinho. Nunca mais. Sabe essa sensação de abandono que muitas vezes você tem, de não pertencimento? Nunca mais você vai ter isso. Porque você vai ter certeza que você pertence a um Deus que te ama. Aleluias. O segredo da força do cristão não é a ausência de lutas, mas a presença do Senhor nas lutas. A presença do Senhor nas lutas. Não vai faltar luta, irmãos. Não vai faltar. Para as meninas que vão se batizar, eu já digo, não vai faltar luta. Eu já vou avisando, não vai faltar luta. Mas também não vai faltar a presença de Deus na vida de vocês. Vocês podem ter certeza disso. A diferença é que antes vocês lutavam sozinhas. Agora vocês têm o Criador do lado de vocês, lutando por vocês. Eu convido você a estar de pé. Da minha parte era isso hoje. Não vou me estender. É a mensagem que o Espírito Santo tem para hoje. Para os que estão aqui hoje. Eu convido você a passar aqui à frente para a gente orar juntos. Aleluias. Glória a Deus. Você tem um espinho hoje? Existe algum espinho na tua carne hoje? Eu te convido agora a pedir para Deus mais graça. E Ele será suficiente para você. Confia que Deus, mesmo na tua fraqueza, Ele pode te fazer algo poderoso. Mesmo em meio à tua fraqueza. Eu te convido a declarar que Ele é suficiente na tua vida. A declarar que Ele é tudo o que você precisa. Eu te convido, sabendo que mesmo em poucas pessoas,
falar só mais uma coisa aqui, irmãos, sentindo o coração de falar. O testemunho da Eduarda me inspirou. Eu quero, para quem não sabe, eu conheço esse cara aqui há 19 anos. Esse cara aqui do teclado. Eu conheço ele há 19 anos. E dentro desses 19 anos foram encontros e desencontros. Ele sabe disso, quem já escutou a nossa história sabe também. E há 6 anos atrás, a gente se reencontrou de novo. Quando eu conheci ele, eu era da igreja, e eu sempre disse aqui que ele era ateu, mas ele era à toa mesmo. Ele era à toa. E eu era da igreja. E depois de 11 anos, 11, 12 anos, a gente se reencontrou. E eu estava no mundão. E para minha surpresa, ele estava na igreja. E aí, eu não queria me envolver com ele, porque eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais colocaria o pé numa igreja de novo. Porque eu estava machucada. E aí fazem 6 anos que eu estava caída. E além da mão de Deus, tinha mais a mão dele estendida para me colocar em pé. E eu quero dizer para vocês que ao longo desses 6 anos, eu tive sim quedas. Digo para vocês que estão começando agora, eu tive quedas. Só que apesar das quedas, além da mão de Deus estendida, nunca me faltou mãos aqui estendidas para me erguer novamente. Então eu preciso aqui hoje dizer para vocês muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.